Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo ao nosso encontro de paternidade virtual. E hoje eu queria falar com vocês a respeito do aspecto financeiro sobre a volta de Cristo. Ou seja, o que nós queremos ver aqui através de alguns textos bíblicos, né? Alguma coisa assim relacionado à nossa vida, né? E principalmente um ponto assim da nossa vida, a questão financeira, né? O que ela tem a ver com a volta de Cristo, né? Como é que ela pode, né? Como é que eu posso utilizar as minhas finanças em prol da volta de Cristo, né? Então, tenho pensado algumas coisas, né, sobre isso e eu quero dividir com vocês hoje isso, tá? Então, vamos começar, né? Tem o livro de Isaías, ele fala muito, assim, direto e indiretamente sobre a volta de Cristo. É um dos livros, assim, que fala muito do tempo presente e também do tempo vindouro, né? O nosso texto base para nós começarmos a falar, né, sobre essa questão está em Isaías 65, né, especificamente o versículo 17. Né? Então, existem vários acontecimentos que vão proceder à volta de Cristo, né? Nós vamos falar sobre alguns deles. Mais especificamente, esse narrado no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Ele diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, né? Então, o Senhor diz, né, através de Isaías, que Ele está criando, eis que eu crio novos céus e nova terra, né? Então, segundo a Bíblia, né, você percorrendo a Bíblia, algumas coisas precisam acontecer antes desse dia, né? Antes desse dia da vinda de Cristo, né? Inúmeros eventos, né? Se você pegar o livro de Mateus, principalmente Mateus 24, ele fala sobre catástrofe, ele fala sobre guerra, ele fala sobre epidemias, inúmeras coisas, né? E uma delas, né, especificamente, né, acredito eu que já assim, as portas, né, da vinda de Cristo é criar esse novo céu e essa nova terra, né? Mas até que chegue a esse ponto, né, esse ponto culminante aí de criar a nova terra, né, eu queria chamar a atenção aqui a algumas outras coisas assim que nós já estamos até experimentando, né? Então, por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 14, ele diz o seguinte: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Então, algumas interpretações dizem que o fim, né, é a volta de Cristo, né? Então, vamos dizer que o ponto culminante é a volta de Cristo. Então, para que isso aconteça, antes que isso aconteça, né, dentre muitas coisas que estão acontecendo e que vão ainda acontecer, né, uma delas e muito importante é isso que está em Mateus 24, 14. Que será pregado esse evangelho, essa boa nova, né, do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E aí então virá o fim, e aí então virá o dia D, e então Jesus voltará, né? E o Marcos 16:15 tem uma convocação de Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho.
a toda criatura. Então, resumidamente aqui, pegamos esses dois textos, né, essas duas passagens, e ele diz claramente que antes que Jesus venha, todo o mundo, né, ouvirá o Evangelho. Todas as pessoas, né, deverão ouvir o Evangelho. Né? E uma convocação, né? Ou seja, ele fala, vai acontecer, mas ele também já disse quem é que vai fazer isso. Né? Então, ele está nos enviando, está nos convocando para isso. Né? E também, né, em atenção a isso, a palavra de Deus também ela nos alerta que por mais que nós nos encantemos, né, por mais que você esteja encantado com as coisas, né, e com essa terra, né, lá no livro de Pedro, né, na segunda carta de Pedro, né, ele nos dá um alerta sobre isso. Né? Então, Pedro diz que os céus e a terra estão guardados para o fogo, no dia do juízo e destruição dos ímpios. Isso é uma visão, assim, para nós, eu poderia dizer assim, é uma visão apocalíptica. Né? E é essa visão mesmo que devemos ter, pois será conforme está na palavra. Vamos ver o que, é que diz lá na palavra? 2 Pedro 3, versículos 7 a 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, esse texto está essa passagem é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 10. Então, a palavra nos alerta, né, que os céus que agora nós vemos, que nós conhecemos, e a terra a qual nós habitamos, né, eles estão entesourados, estão guardados, né, aguardando esse dia, e eles se desfarão, né, como estrepitoso estrondo, eles se desfarão em fogo. Né? Então a terra e todas as obras que nela há, né, elas se desfarão em fogo. E aí eu pergunto, né, para mim mesmo e para nós, né, é o seguinte: se a palavra diz que isso vai acontecer, que essa terra vai se desfazer em fogo, né, inclusive os céus, né, todo o meu investimento, toda a minha vida investindo aqui, que proveito terá? Né? Não estou dizendo que você não deva continuar estudando, que você não deva continuar almejando uma vida melhor, uma situação financeira melhor, com condições melhores para você, para sua casa, para sua família, mas estou dizendo que, né, segundo a palavra, estas coisas, as obras que estão sobre a terra, se desfarão. Então, ainda que eu faça, ainda que eu invista nestas coisas, elas não devem ocupar o primeiro lugar na minha vida. Os meus olhos, eles devem estar lá, né? Conforme o texto lá em Isaías 65:17, né? Na nova terra. Ele está criando uma nova terra para nós. Então, tudo que nós estamos investindo aqui, todas as forças, né? Tudo que está canalizado aqui, né,
não deve tomar, não deve me fazer perder essa visão, né? Eu tenho que ter um olhar para frente, um olhar para o futuro, um olhar para aquilo que Deus está criando, para aquilo que Deus está fazendo. Então, o que é que Ele está fazendo? Eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, eu posso viver aqui, posso investir aqui para ter uma vida melhor, para ter umas condições melhores, porém, é segundo plano. Não pode ocupar o lugar, né, do reino, daquilo que eu preciso enxergar para o reino. Ok? Bom, eu queria sugerir para vocês uma visão desse reino, né, pensando na nova terra, né, pensando assim, nesse novo momento, né? Então, uma visão assim, da ótica da nossa condição. E qual é a nossa condição hoje? Nossa condição hoje, nós conhecemos o Evangelho de pessoas salvas, pessoas que vão habitar essa nova terra, né? Então, acredito que todos que estão nos ouvindo têm essa visão de salvação, né? E então eu queria que nós dessemos uma olhada pelo prisma de estarmos salvos, olhando para a situação deste mundo, olhando para as condições dele e das pessoas, né? Então, para isso, nós vamos voltar lá no texto, o texto de Mateus 24:14, onde ele diz que este evangelho da salvação será pregado a todas as nações e até os confins da terra. Eu te pergunto, quem vai fazer isso? Como isso será feito? Né? Então, isso é importante. Nós precisamos ter resposta para isso. Né? É importante eu saber quem vai fazer isso e como isso vai ser feito. Tá? Tem um texto também que eu separei, Lucas 17:33. Ele diz assim: quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Meio assim, né? Perder vida, salvar, né? Parece meio complexo, mas vamos lá. Entendendo essa questão de quem perder a sua vida de fato a salvará, refere-se ao modo de como estamos vivendo e investindo toda a nossa vida, todas as nossas emoções, os nossos talentos, nossos bens, nossas finanças, nosso dinheiro, né? Nosso tempo e etc. Para usufruir nessa terra, somente aqui, e portanto em algo que está reservado para o fogo, como nós vimos no texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 10. Então, de que maneira, né, nós estamos vivendo? Então, se nós estamos vivendo só investindo, olhando para esse mundo, aí o texto de Lucas fala que quem quiser preservar a sua vida nessa terra, perdê-la-á, né? Vai perder na terra vindoura, na nova terra. Então, eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso mudar a minha maneira de ver isso, eu preciso ter em primeiro plano, ter como alvo, como objetivo, ser um habitante dessa nova terra. E aí, então, tudo aquilo que eu estou investindo aqui, que não está errado, mas o que pode estar errado é se essa situação estiver tomando a condição de primeiro lugar na minha vida. E isso, então, vai fazer com que eu perca a vida, né? E a vida na nova terra. Tá? Então, fazendo um paralelo aí entre as passagens, né? É exatamente isso, né? Então, vendo esse exemplo, né? Vejo o exemplo como estão vivendo esses dias de pandemia, né? Dias terríveis que estão acontecendo. A nação parou, né? O mundo parou. O mundo, a terra está parada, e a terra, os habitantes da terra estão prostrados, né? E, assim, alguns falam que está prostrado diante de um vírus, né? Eu prefiro olhar
por um texto que fala assim, que haverá um dia que todo joelho se prostrará e todos reconhecerão que Jesus é o Senhor, né? Então, eu prefiro prostrar os meus joelhos de gratidão, de livre e espontânea vontade, né? Mas, infelizmente, muitos têm prostrados, muitos têm ido ao Senhor nesses dias, né? Não de coração, mas têm ido porque a situação está oprimindo, né? E aí muitos se achegam, né? Eu nem sei se posso dizer que se achegam, porque se achegar a Deus é muito mais do que simplesmente numa situação ir e fazer uma oração, ir e correr a Deus, ir e correr às missas, correr aos cultos, né? Mas é ter uma vida diária, uma vida entregue, uma vida dedicada ao Evangelho, dedicada à comunhão com Deus, né? Então, nós estamos vivendo dias de pandemia, né? Então, dias terríveis. Tudo quanto estava investido nessa terra está parado. Nada está funcionando. As bolsas de valores que regem o mundo estão quebrando, uma após outra, né? Os ricos foram colocados em pé de igualdade aos pobres. A cor não faz diferença nesse momento. As posses não fazem diferença, porque todos estão sujeitos, todos estão entregues, né? Todos basta um resfriado e esse vírus, infelizmente, para muitos tem sido letal, para muitos vai ser letal ainda, né? E tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu estou investindo nessa terra está me fazendo perder a vida. E basta hoje um vírus, um simples vírus, para eliminar e me fazer perder todas estas coisas, né? Então, vamos voltar lá naquela pergunta. Quem vai pregar o Evangelho a todas as nações? É uma das coisas que precisa acontecer antes que Jesus venha, né? Que precedem a vinda de Jesus. É que o Evangelho será pregado a todas as nações. Quem vai fazer isso? Eu acredito que quem vai fazer isso são os remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos nós, amém? Somos nós, é você, eu, somos nós. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que estão com seus corações desejosos pela volta de Cristo e que vão viver e contemplar o novo céu e nova terra. É você? Eu espero que sim. Lucas 17, versículo 10, a parte B, tem uma parte lá que me chama muita atenção. Ele fala assim: somos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Meu irmão, a nossa salvação, a salvação que está em mim, ela tem que ter um propósito. E esse propósito é em cooperar com a salvação do outro. Lutar e fazer onde o outro encontra a salvação, né? E eu encontrar a salvação e não pensar na salvação do outro é um ato de inutilidade, né? Então, só ser salvo, estou salvo, vou esperar o dia de ir para a glória, vou esperar o dia de ir para a nova terra, e essa salvação não atender, não contagiar, não olhar para o outro, é ser um servo inútil. Vamos perder, vamos deixar esse senso, essa inutilidade, né? E que a nossa salvação, ela não seja só para mim, mas ela seja útil para o outro, para o próximo, tá? Como será feito isso, né? Então, pregar o Evangelho a todas as nações. Como será feito isso? Deus vai providenciar corações desejosos em contribuir. Tem um texto lá em Êxodo 25:2, quando, né, Deus resolve
erguer ali o tabernáculo, está mais próximo, está próximo ali do povo, onde o povo poderia encontrar. Moisés ia ali receber, né, as orientações de Deus. Ele então intenta em construir um tabernáculo, e aí ele diz assim para Moisés, Êxodo 25:2, fala aos filhos de Israel que traga uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Será feito através de homens cujo coração estiver ardendo pela volta de Cristo. Você está assim? Teu coração está ardendo pela volta de Cristo? Precisamos fazer arder os nossos corações, desejar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Tá? Então, são esses, somos nós, somos remidos, são aqueles que conhecem a Jesus que vão fazer. De que maneira? Né? De que maneira nós podemos participar? Todos são convocados. Né? Então, nós podemos participar dando testemunho, testemunhando, tendo uma vida de bom testemunho, uma vida santa e irrepreensível. Nós podemos ensinar a palavra de Deus, aquilo que nós sabemos, passar para o próximo, orar pela salvação dos homens e por aqueles que se dispõem a levar a palavra. Muitas vezes eu não posso ir, mas o outro pode, então orar por ele e contribuir financeiramente para que não falte alimento. E o que é alimento? É ensinamento, é fortalecimento, é provisão para aqueles que têm a disposição de ir onde eu não posso, onde eu não consigo ir. Então, a minha contribuição vai levá-lo, minha contribuição financeira vai ajudar aqueles que se despendem de tempo para evangelizar, para pastorear, para atender as necessidades, para fortalecer as famílias, para levar uma palavra de consolo. A minha contribuição financeira, o meu dinheiro, né, o meu salário, né, empenhado nisso. Né? Então, todos nós somos convidados a participar na preparação das pessoas para este evento glorioso que é a volta de Cristo. E de que maneira eu faço isso? Né? Então, como eu disse, testemunhando, ensinando a palavra, orando, contribuindo financeiramente. A tua contribuição vai levar, como diz lá em Malaquias, para que não falte alimento. Que alimento é esse? Fortalecimento das famílias, ensinamento da palavra, evangelização. Né? Então, tudo isso tem custo, tudo isso precisa de dinheiro. A sua contribuição vai ajudar nisso, a sua contribuição vai contribuir, vai ajudar, né? Vai ser um ponto para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. E aí, então, essa palavra de que todas as nações vão ouvir o Evangelho, você vai estar enviando, vai estar contribuindo para isso. Né? E dessa forma nós estaremos aumentando a população daqueles que habitarão a nova terra e contemplarão os novos céus. Falado lá em Isaías 65, como nós lemos anteriormente. Às vezes você pode não enxergar com seus olhos naturais, mas com a sua contribuição financeira, estará efetivamente colaborando para a volta de Cristo. Tenha certeza disso. Né? Tornando possível a evangelização e a edificação das famílias e difundindo o conhecimento de Deus para o cumprimento da palavra. Né? Lá em Isaías 11:9 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você pode contribuir com isso. Você deve contribuir com isso. Se você já aceitou Jesus, se você já é uma pessoa convertida, se você já é uma pessoa salva, você tem consciência disso. Você deve ter consciência disso. Então, tenhamos nossos corações e vidas voltadas a essa esperança e expectativa da volta de Cristo. Eu espero que você compreenda essa nossa fala e possa meditar sobre ela, leia novamente esses textos, ore a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Então, assim,
né? Que Deus possa nos abençoar. Né? Amado Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra possa cair realmente nos nossos corações e venha, Senhor, gerar frutos, principalmente frutos de arrependimento, Senhor, para que nós possamos conhecer a Ti e ser conhecido por Ti, Senhor, e também sermos habitantes dessa nova terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos contribuintes, Senhor, de todas as formas, para que a Tua palavra, para que as boas novas, Senhor, possam alcançar a muitos nesses dias. Estas coisas, Senhor, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar aqui uma pergunta para você, né, para que você possa estar meditando, conversando em família, né, e, de repente, ajustando, né, a sua vida em referência a estas coisas que nós falamos aqui. Né? O que você tem feito com os bens que o Senhor tem te dado? E os bens, todos os bens, inclusive salário. Sabe que se você tem um salário hoje, não é porque você simplesmente é um funcionário, é um empregado, né, que hoje já é até um privilégio ser empregado, mas vem do Senhor. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Né? Sendo Ele o dono de todo o ouro e toda a prata, e Ele tem compartilhado e repartido com você, né, o que você tem feito com esse bem que Ele tem te dado. Né? Onde você tem investido? Tem investido pensando na nova terra? Né? Então eu gostaria de deixar essa questão para que você pudesse, com a sua família, aí, né, orar, conversar, né, fazer um planejamento familiar, né, distribuir esse bem que você tem, né, e nessa distribuição, o que eu tenho investido no reino de Deus? O que eu tenho feito para que esse evangelho chegue a todas as nações? E tenha um propósito com o Senhor nesse dia, né, sobre essa questão. Seja um contribuinte familiar, toda a tua casa servirá ao Senhor também nessa questão. Um grande abraço, fique com Deus e que Ele possa abençoar rica e abundantemente a sua casa. Em nome de Jesus.